Olá! Neste vídeo eu vou apresentar a vocês as principais ideologias e movimentos de extrema-direita surgidos entre as décadas de 20 e 30, ou seja, no período entre as duas grandes guerras mundiais. De quem estamos falando? Estamos falando principalmente de dois movimentos, dois exemplos, em dois países. Primeiramente, na Itália, os fascistas, liderados por Benito Mussolini, que pode ser considerado o fundador da ideologia e do movimento. E, em segundo lugar, estamos falando da Alemanha, onde a mais radical versão de fascismo, o chamado nazismo alemão, liderado por Adolf Hitler, surge nos anos 30. A respeito destas duas ideologias e movimentos, é importante lembrar que o fascismo de Mussolini teve enorme influência sobre o nazismo de Hitler. E assim, há uma série de elementos e características em comum. Agora, antes de seguirmos com o foco da nossa aula, a Itália e a Alemanha, cabe lembrar que diversos outros países vão assistir à emergência de movimentos políticos de extrema-direita de caráter fascista no entreguerras. A título de exemplo, a Espanha, onde o general Franco é a grande liderança, é um caso de fascismo. O Portugal, onde Salazar é a grande liderança, é também um exemplo de fascismo. E, por último, não podemos deixar de lado, o Brasil, onde os integralistas liderados por Plínio Salgado surgem no mesmo momento, é um exemplo aí de fascismo tupiniquim. Estamos falando, portanto, de um fenômeno que nasce na Itália, se radicaliza na Alemanha, mas tem uma influência muito maior sobre diversos outros países. Mas o que é realmente importante que o aluno saiba sobre fascismo, nazismo e movimentos de extrema-direita no entreguerras? Seu contexto, ou seja, o cenário e o momento em que surgiram. Como eu já afirmei, o fascismo e o nazismo surgem no entreguerras. E isto não é uma coincidência. Eles podem ser considerados consequência direta da Primeira Guerra Mundial e causa do Segundo Grande Conflito. Estão associados aos outros grandes eventos do entreguerras, como a Revolução Russa de 1917 e a crise de 1929. A respeito deste período do entreguerras, é importante, antes de mais nada, que o aluno perceba que, se pudéssemos resumi-lo em uma palavra-chave, essa palavra seria crise. E é desta crise que emerge o fascismo e o nazismo. No campo econômico, por exemplo, o fascismo e o nazismo são uma resposta aos efeitos de uma crise dupla. Em primeiro lugar, causada pela própria Primeira Grande Guerra, cujos prejuízos foram enormes, principalmente para a pobre Itália e para a derrotada Alemanha. Vale lembrar que, segundo o Tratado de Versalhes, a Alemanha é considerada a grande culpada pela Primeira Guerra Mundial e, como culpada, obrigada a pagar uma pesadíssima indenização. Como se não bastasse, no final dos anos 20 a gente tem uma outra crise, a famosa crise de 1929, causada pela quebra da Bolsa de Nova York. Estas crises, nos anos 20 e 30, vão gerar uma situação de miséria, desemprego e desamparo. Um exemplo, até um tanto quanto caricatural desta crise, está aqui nessa imagem, onde você vê uma garotinha brincando com enormes pilhas de dinheiro, que obviamente, devido à inflação alemã, não tinham valor algum. Em meio à crise econômica, explode também a crise política, cujo efeito mais óbvio é o radicalismo em ascensão. Em meio à crise, propostas radicais de como sair desta situação ganham espaço, tanto na extrema-direita quanto na extrema-esquerda. Na extrema-esquerda, os comunistas crescem em número,
organizam greves, manifestações, tentativas de golpe e revolução, com o apoio de setores do proletariado e do campesinato, eles representam um risco real de revolução e esta é a principal característica da crise política do entreguerras, o avanço da esquerda radical. Um exemplo bacana para você visualizar o que está acontecendo é esse quadro do pintor russo Kustodiev, lembre-se que é da Rússia, que vem o perigo vermelho na forma de revolução bolchevique, né? Aqui manifesta como um gigante que, com o apoio da massa, avança sobre as ruas da Europa. Esse perigo vermelho deixa setores da sociedade em pânico. Os mais conservadores, a classe média, a burguesia industrial, a burguesia financeira, têm aí horror à revolução e o fascismo e nazismo surgem justamente como uma resposta a esse perigo vermelho, prometendo salvar a Alemanha não só da crise, mas também da revolução, prometendo evitar que a Itália caia nas mãos dos comunistas. Por fim, o aluno é capaz de imaginar que a crise econômica e política gera também uma crise social, ou, se você preferir, uma espécie de crise psicológica nestes países. A gloriosa Itália, a nacionalista Alemanha, nos anos 20 e 30, enfrentam a humilhação da derrota na guerra, a frustração da crise econômica, o racha, o radicalismo e o medo do comunismo. E desamparada, essa população vai muitas vezes apoiar projetos de salvação nacional, projetos de resgate da pátria, resgate do orgulho nacional ferido, e fascistas e nazistas serão os principais representantes desta reação. Então, olha lá, para fechar esse vídeo, esses fascistas e nazistas devem ser vistos como uma resposta à situação de crise do entreguerras. É assim que você vai entender as características, as propostas destes movimentos, né? Como uma resposta. Vamos fazer a lista usando o que já discutimos. No campo econômico, são uma resposta à crise, são uma resposta à falência do capitalismo de tipo liberal e, portanto, se opõem radicalmente ao liberalismo econômico, pregam a necessidade de intervenção do Estado na economia. Do ponto de vista político, se opõem radicalmente ao avanço dos comunistas, ao perigo vermelho, tem apoio dos setores mais conservadores e das elites na luta contra o avanço dos ideais revolucionários. E, por tabela, se opõem também aos regimes democráticos, que consideram fracos, responsáveis pela crise, responsáveis pelas derrotas na guerra e devem ser derrubados, né? Estes movimentos, por fim, mais longe de menos importante, têm o caráter de resposta à crise social, à crise psicológica, à crise nacional. Se apresentam como os salvadores da pátria, aqueles capazes de reerguer a nação. São radicalmente nacionalistas, né? Mussolini promete transformar a Itália novamente no glorioso Império Romano. Hitler promete erguer um terceiro Reich, um terceiro império e vingar a humilhação na guerra. Ora, temos aqui então as principais características dos movimentos de extrema-direita. Faça o exercício a seguir e a gente já volta com um outro vídeo, onde eu vou mostrar para vocês como fascistas e nazistas pretendem construir essa resposta antiliberal, anticomunista, antidemocrática e nacionalista na forma de estados totalitários.